Vamos lá. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa tarde, né? 6 horas, né? Tá escuro aqui. Boa noite. Denise, Cris, Hux, Rosemary, Aurilene. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Marcos Evandro, boa noite. Vamos esperar um minutinho, tá bom? Para as pessoas entrarem também. Lucimere, boa noite. Juliana. Pra gente começar, tá bom? Timbó, Santa Catarina. Andressa Gonzaga. Acho que aqui é Rafael, sou neurologista. Falando de Vitória aqui do Espírito Santo, tudo bem? E vamos lá, mais uma live aqui da Rota do Alzheimer, tudo bem? Railda, boa noite a todos. Mais um minutinho também para as pessoas se acomodarem, para se adaptar aqui. Mais uma, Micheline, que entrou também. Olá, tudo bom, Micheline? Então, aqui em Blumenau, né? Eu já estive em Blumenau, no Oktoberfest, né? Foi, sei lá, 2016, 2015, foi legal. Vamos lá, pessoal. Pessoal, olha só, vou tentar responder algumas perguntas suas depois, tudo bem? De vocês. As perguntas que eu não conseguir responder, eu vou pedir para vocês me fazerem uma gentileza. Coloca lá, manda um direct, deixa aqui a sua pergunta, mas se eu não conseguir responder no tempo hábil, manda para mim no direct, por favor, que aí eu não esqueço, tá bom? Aqui a gente tenta fazer uma live de 30 minutos, não foi cansativo para todo mundo, é difícil manter a concentração por mais de 30 minutos, né? Ainda mais esse horário, fim do dia, também é cansativo para todos, imagine para vocês também. Ok? Então vamos começar. Então, a live de hoje aqui que eu trouxe era por que a pessoa com Alzheimer tem agitação, né? Existe algum motivo que pode gerar um quadro de agitação? Existem vários, né? Certamente vocês já conhecem. E existem a agitação, o estado de agitação não é só o estado de ficar agitado, né? Não é pegar essa garrafa aqui e mexer, não é só ficar agitado. A agitação, ela engloba algumas características a mais. O paciente pode ficar irritado, né? Ele pode ver que o estado dele físico e emocional está irritado. Ele pode até soltar umas palavras, né, mais agressivas, muito palavrões, né? Isso é uma coisa habitual. A pessoa com Alzheimer fala muito palavrão, geralmente alguns poucos, né? Mas falam bastante. E isso é o quê? A manifestação de raiva, né? Desconforto. Nós também, como estamos, dá uma topada lá na pedra, pisa no cocô de manhã, você não fala nada bonito, você fala umas coisinhas bem ruins, né? As palavras mal feias. Então, a mesma coisa para o paciente com Alzheimer. Então, falar palavrões, isso é uma característica, né? É englobado pela agitação. Ficar irritado, né? Um comportamento mais agressivo, não é que ele vai ficar agressivo contigo, mas o comportamento é agressivo. Às vezes você vai oferecer uma fruta, uma comida, ele pode pegar com muita velocidade, não pode moderar a força, e aí isso pode ser considerado também um quadro de agitação. Uma coisa também que corresponde à agitação é a perambulação. Eu falo isso muitas vezes aqui, talvez alguns de vocês não saibam. Na perambulação é aquele hábito, aquele comportamento da pessoa levantar e ficar indo sem direção. Acontece muito, né? Geralmente à noite. Acontece de manhã, acontece à tarde, mas o mais incomoda a família, os cuidadores, é à noite, porque à noite todo mundo quer dormir, né? Ele fica andando pela casa com chance de fugir, né? Quem mora em casa, né? Não um apartamento, pode ir para o quintal. Então aquilo deixa as pessoas preocupadas. Tudo isso faz parte da agitação. Não é só
e ele ficar agitado, mas também ficar irritado, ficar perambulando, mexendo nas gavetas, né, ficar um pouco mais irritado, falar com palavras mais agressivas, tudo isso é perambulação, tudo bem? E por que nós estamos falando sobre isso aqui hoje? Porque é muito comum, né? A agitação faz parte do quadro do paciente com Alzheimer. Ele vai ter um momento, se não tiver isso, frequentemente, pode ser mais intenso ou mais leves, mas vai ter isso. E você, compreendendo como isso pode surgir, isso fica um pouco mais claro para você tentar interferir nisso. Tudo bem? Então, esse é o objetivo. Então, e se você conseguir compreender isso e fazer algo para melhorar, vai melhorar para quem? Para o paciente, não só para ele, né? Vai melhorar para o paciente e para o cuidador, também para a família. Por que isso? Porque a família, né? O cuidador, a família e o paciente, a pessoa com Alzheimer, eles estão entrelaçados, né? Se o paciente está bem, a família geralmente fica bem. Se o paciente está mal, a família geralmente fica mal, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, quando uma pessoa está com problema, se a pessoa com Alzheimer está com muitos problemas, está muito agressiva, está muito agitada, a família também está passando por problemas. E vice-versa, se ele está tranquilo, dentro da doença dele, mas com uma serenidade, a família também está num estado de maior calma e maior tranquilidade. E isso é bom para todo mundo. Então, quando você consegue acalmar o paciente, acredite, isso também vai ser bom para você. Perfeito? Então vamos lá. Você, e em relação a isso, como é que a melhora desse paciente, né, dessa pessoa com Alzheimer, interfere em o que para você? Interfere no melhor cuidado, né? Você ter um cuidado melhor, um cuidado mais fácil. Se a pessoa consegue ficar, não fica tão agitada, ela vai ser mais fácil de cuidar. O que é mais fácil de dar banho? Uma pessoa agitada ou uma pessoa mais agitada? Uma pessoa menos agitada. Ela permite que você dê banho nela, ela permite você trocar fralda, trocar a roupa dela, né? Essa pessoa, para você dar uma alimentação, é mais fácil, mais difícil. A pessoa está mais tranquila. A pessoa está mais tranquila. Então, à medida que você consegue compreender, pelo menos compreender quais são as causas de agitação, você consegue fazer algo de melhor. Então, o cuidado passa a ser melhor. Tudo bem? E mais fácil. Uma coisa que eu falei do cuidado, que é muito característico, né? Então, eu já falei das causas também, como alguns exemplos, né? O exemplo mais comum que eu vejo é no banheiro, né? No banheiro, quando a pessoa vai tomar banho, especialmente em regiões frias, às vezes o chuveiro não aquece instantaneamente. E aí tomar banho frio, a água fria no corpo da pessoa com Alzheimer, que ela é mais sensível, deixa a pessoa altamente desconfortável, ela fica agitada por conta disso. E o contrário também né? Aqui em Vitória não é muito comum ter chuveiro a gás, até tem, mas é menos comum. No Rio, por exemplo, já é muito mais comum. Agora, o chuveiro a gás, ele esquenta muito. Se você deixar a água muito quente, você pode gerar queimadura. Alguém deve ter se queimado aqui, com a mão, e entrar direto, você se queima. Então, essa questão da água no chuveiro, no banho, é muito importante. E é uma das causas que pode gerar agitação, certo? Então, compreendendo essas possíveis causas, você consegue evitar isso. É uma coisa super fácil de evitar. Assim como o piso frio, né? O piso frio do banheiro, ele deixa a pessoa desconfortável. Tudo bem? Como é que eu faço? Nada mais que colocar um chinelo. É uma coisa muito simples de fazer. Tudo bem? Ao compreender também como é que acontece episódios de agitação, você consegue prevenir. Se você entende, novamente, sobre a questão do chuveiro, você vai modificar, deixar a água, dosar a temperatura da água com antecedência para você evitar que aquilo ocorra e que aquilo fique de uma forma mais intensa. Ele até pode ficar um pouquinho desconfortável, mas não fica muito agitado, não fica muito agressivo com você, né? Então você tem que contribuir para a prevenção, certo? E também, quando você compreende quais são os mecanismos que podem gerar agitação, você reduz a quantidade, é possível, né? Reduzir a quantidade de medicamento. Talvez muitas pessoas aqui me perguntam direto, né? Qual remédio para isso? Qual remédio para aquilo? Tem remédio para isso? Qual o melhor remédio? Olha, na doença de Alzheimer,
nem tudo é remédio. Infelizmente, o remédio não resolve tudo. Se resolvesse tudo, talvez eu não estaria aqui, né? Talvez só o remédio resolveria a vida de todos, mas infelizmente hoje não existe um remédio muito eficaz. Existe remédio para tratamento, né, que são adequados, todos vocês conhecem, mas eles não têm uma eficácia excelente, são eficácias moderadas. Então, nem tudo é remédio. E aí, a mudança do comportamento que passa a valer, que passa a contribuir para a redução da quantidade de remédio, às vezes a suspensão dos remédios. Tudo bem? Então, aprender um pouquinho disso, quais são os mecanismos que causam agitação, a gente consegue também reduzir a quantidade de remédio. E não só reduzindo a quantidade de remédio, o estresse é menor, né? E o seu estresse também é menor. Vamos lá, como é que a gente identifica as causas de agitação? São várias causas. As causas são basicamente infinitas, né? E existe uma pluralidade, né? Ou seja, são várias causas que cada pessoa vai apresentar, vai sofrer com aquilo. Então, o que uma pessoa é um fator para ela, para outra não é. Então, são inúmeras. Vamos falar das coisas mais comuns. Primeiro, os problemas médicos, né, que são muito comuns. Como assim problemas médicos? Vamos lá, falar umas coisas mais comuns. A dor, né? A dor que o paciente não consegue falar. Como assim? O paciente na fase inicial, bem na fase inicial, ele consegue falar, pô, eu tô com dor na barriga, eu tô com dor no dente, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço. Ele consegue te falar isso, você consegue dar um remédio, consegue levar um médico para poder avaliar. À medida que a doença vai progredindo da fase moderada para a fase avançada, essa pessoa passa a predominar a expressão, vai reduzindo a comunicação verbal, que é a fala, e vai predominando a comunicação não verbal, que são expressões faciais, né, gestos, gesticulação, gemidos. Então a dor é uma coisa muito comum. Então a pessoa às vezes não fala, certo? Mas ela manifesta. Então ela manifesta por meio de agitação, por gemência, né? Fica mais irritada. E isso é muito comum. Você vê isso? Eu tenho uma filhinha de 5 meses e quando ela está irritada, eu tenho que procurar o que está gerando irritação nela. Ela não fala, mas eu entendo que ela está irritada. Isso é semelhante no paciente com Alzheimer. Então, os problemas médicos, um dos campeões é infecção urinária, tá? Infecção urinária é uma das coisas que mais causa desconforto e agitação no paciente com Alzheimer. E como é que você poderia identificar isso? Aqui na linha da cintura, né, onde passa a linha da cintura, um pouquinho abaixo ali, coloca a mão ali, fica a bexiga. Só você apertar ali. Geralmente a pessoa sente desconforto. Por quê? Porque a infecção urinária gera uma inflamação da bexiga. Então a pessoa pode até dar um pulinho para trás assim, porque está inflamado a parede da bexiga. Nem nada muito grave não, mas isso deixa a pessoa desconfortável, ela pode ficar irritada por isso. Tudo bem? Tanto em homens quanto em mulheres. Outra coisa, aumenta a quantidade que vai ao banheiro, a frequência para fazer xixi aumenta, é uma outra característica da infecção urinária. E em homens, uma coisa que interfere bastante, interfere para deixar a bexiga mais cheia, é uma próstata aumentada. Mas aí, como é que você faria? Aí não tem jeito. Aí se o homem está com muita dor ali para estar fazendo um volume de xixi muito grande, né? Aliás, a bexiga está ficando grande, se aperta ali, além de infecção urinária, precisa de uma avaliação para o urologista, né? Para o exame de sangue, às vezes o toque e o ultrassom para avaliar essa próstata, tudo bem? Isso é muito comum, então, infecção urinária. Outro campeão é pressão alta. Olha, pressão alta é uma coisa super comum. Uma pessoa que conversa, que está falando, ela sente pressão alta, ela fala, uma pessoa, pronto-socorro, uma pessoa da minha idade, por exemplo, vai 41 anos, vai no pronto-socorro, como é que ela se manifesta? Fala, eu estou muito desconfortável, eu estou com mal-estar. Aí você vai lá, vê a pressão dela, tá 19, 20, porque a pressão aumenta bastante e não dá um sinal evidente. Às vezes dá uma pressão aqui na nuca, certo? Mas na pessoa com Alzheimer, isso às vezes não é identificável, a não ser que você tenha um aparelho de pressão, que é uma das coisas que precisa ter. Todos vocês que cuidam de familiares com Alzheimer precisam ter um aparelho de pressão em casa, de preferência automático. E quando o paciente estiver desconfortável, sempre vê a pressão, que a pressão alta é uma outra situação que causa muito desconforto, dor e deixa o paciente agitado. Combinado?
Glicose, né? Tirando a pressão, você tem o quê? Glicose elevada. Para quem tem diabetes, uma glicose elevada, isso aí é batata. O paciente está desconfortável, está irritado, tem que ver pressão e glicose. Às vezes você vai ver esse paciente no pronto-socorro, vê lá no dedinho dele, a glicose está 400, né? Super elevada. E aí esses pacientes geralmente precisam até internar para compensar essas coisas. E como é que você poderia ver em casa? Precisa ter um aparelho de pressão, se possível ter um oxímetro para ver a frequência cardíaca. Quanto maior a frequência cardíaca, geralmente maior é o desconforto que a pessoa está sentindo, tudo bem? E é um aparelho de glicose para aquelas pessoas que são diabéticas. Mas minha mãe e meu pai não é diabético, não precisa, aí também não precisa disso, tudo bem? E situações graves que deixam o paciente de uma hora para outra agitado. Infarto do coração e AVC. Não é a minha intenção aqui mostrar para vocês como é que é o infarto, como é que é o AVC, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a pessoa ela tem seu comportamento e subitamente ela muda o comportamento dela, fica muito agitado ou fica muito prostrada, isso é uma coisa grave e merece ir para o pronto-socorro, tudo bem? Isso é fundamental. Então, infarto e AVC gera essa alteração na agitação e é automático. Então você está me dizendo que quando eu vou para o pronto-socorro, o médico vai entender que isso é uma coisa grave? Não. Infelizmente, não é todo médico que compreende que isso é grave. Grande parte dos médicos vão achar que o paciente com Alzheimer ele não pode passar mal. Tudo que ele tem é apenas do Alzheimer. Então, eu vejo isso com colegas de trabalho, né, que eles não compreendem, eles não entendem. Tudo que o paciente passa, isso é do Alzheimer. Procura um neurologista. Não, mas ele está passando mal aqui, ele não está conseguindo falar. E eles deixam essa situação passar. Então compete a vocês ficar de olho e insistir. Não, meu pai não é assim. Ele ficou assim depois de tantas horas e agora ele está esquisito. Eu preciso que não pode sair do hospital, da UPA, sem um atendimento adequado. Tudo bem? Então, pressão alta, glicose alta, situações graves como AVC e infarto deixam o paciente muito agitado. Combinado? São as causas médicas, vamos dizer assim, né? Remédio pode dar? Bom, mas é claro, né? Aqui a gente conversa direto, né? Vocês mesmos falam comigo o aumento das doses das medicações, geralmente donepezila, que eu vejo quando aumento para 10 miligramas passa mal, e a grande parte dos pacientes fica bem com 5 miligramas, que é a dose até abaixo do que é recomendado, mas os pacientes funcionam para eles, tá? Então as medicações para o Alzheimer, quando você aumenta ou quando você retira, elas podem gerar um quadro de agitação. Fora que esses pacientes precisam, eles têm outros problemas, tem hipertensão, tem diabetes, tem problema no pulmão, que fumou bastante tempo, acaba tendo lá 9, 10, 13 medicações, né? Então cada medicação que é incluída ou retirada pode gerar um quadro, pode interferir no equilíbrio que ele tem e gerar um quadro de agitação. Tudo bem? Antidepressivo causa muito isso, tá? Mas geralmente as próprias medicações do Alzheimer causam agitação. E vocês falam para mim, né? Os meus pacientes falam, doutor, eu comecei lá aquela medicação que você me passou, meu pai, e não tá legal. Eu falo, vamos cortar pela metade, vamos reduzir a dose. Dá uns 3 dias, doutor, parece que houve uma melhora já. A gente reduziu a dose e houve uma melhora. Então, as medicações podem causar agitação sim. Combinado? Ambiente interfere para o paciente ficar agitado? Pô, demais, né? Ambiente, qualquer pessoa responde ao ambiente. Como assim? Quando você vai à igreja, por exemplo, a tendência é nós falarmos mais baixo, num tom de voz mais baixo. Todo mundo. Por quê? Se for um casamento ou um evento religioso? Porque é característico ali, as pessoas estão fazendo suas orações, né? Quando você vai à biblioteca, nem sei se existe mais biblioteca hoje, mas quando eu frequentava a biblioteca, se entrava, falava um pouquinho mais alto, tinha um chato lá gritando, shh, shh, você ficar quietinho porque todo mundo tinha que falar baixo, né? Então você muda o seu comportamento à medida que tem um ambiente. E a pessoa, todos nós na verdade, respondemos a isso. Então, como assim? Barulho interfere no paciente? Bom, demais, né? Barulhos altos interferem para todo mundo. Acredito que ninguém suporta aquele barulhinho do telefone celular quando você está num lugar razoavelmente quieto, com várias pessoas, e alguém deixa o telefone dele tocar no último volume. É desconfortável para todos nós. Ou aquela pessoa que fala muito alto,
né? Também é desconfortável. Isso, vozes, geralmente de mulher, né? Vozes muito agudas geram desconforto para nós, né? E isso é tão importante que, por exemplo, nos últimos 10 anos, né? Você não tem mais visto fogos de artifício, ou reduziu bastante, né? Com barulho, né? Porque as associações de pessoas com familiares, amigos de pessoas com autismo e também de quem tem animais de estimação, né? Eles fizeram uma pressão tão grande nos municípios, nas cidades, por conta de que as pessoas com autismo e as pessoas que têm animais de estimação, gato, cachorro, entre outros, tanto os animais quanto as pessoas com autismo são extremamente sensíveis a barulhos. Então, Natal, Réveillon, tinha muitos fogos de artifício, um barulho muito alto, e agora o quê? Quase não tem mais. Claro que existe, tem um barulhinho lá, mas é muito inferior do que era previamente. Quem sabe, no futuro, esse grau de organização também tenha para os pacientes com Alzheimer, certo? No momento ainda é incipiente, tá bom? Talvez o que nós estamos fazendo aqui possa contribuir para o futuro. Então, barulho interfere completamente, tá? Assim como a claridade. Como é que a claridade contribui na agitação? Geralmente, não é a claridade, é a falta de claridade. Porque uma luz mais escura gera luz mais escura. A baixa luminosidade gera sombras. E as sombras, à noite, podem se parecer com vultos, né? E a pessoa que já tem uma memória prejudicada pode ver aquilo ali, interpretar como, sei lá, um espírito, um bandido, alguma coisa assim. Eu lembro quando eu morava no Rio lá, eu ia fazer uma caminhada, tinha um primeiro andar de um prédio, e lá tinha uma decoração, dá pra você ver na casa dele, né? Uma decoração de uma pantera lá, tipo uma onça, uma coisa assim. Enfim, é meio feio, né? Meio cafona. Mas aquilo de noite deve dar um medo, né? Então, tem muita gente aí, tem vários objetos em casa que bate a sombra ali, bate a luz, gera uma sombra, e a pessoa fica com medo, é até um medo real. Então, baixa iluminação contribui para gerar uma agitação, tá? Então, aí, para resolver isso, uma melhor iluminação, geralmente nos corredores e no banheiro. E isso é fácil de resolver, né? Pode colocar luz de emergência e também luzes com sensores. A pessoa vai passando e aquelas luzes vão se acendendo. Hoje isso é barato. Essas lojas tipo Leroy Merlin, material de construção, tem e são fáceis de instalar. Às vezes nem precisa de eletricista nem nada. Então, barulho atrapalha, luminosidade, né? Luz atrapalha, uma baixa iluminação. E mudanças no ambiente, né? Então, quando a pessoa com Alzheimer se muda, às vezes, ela está na casa dela, e se muda para a casa de um filho, ele percebe aquilo, porque o ambiente ele sofre uma mudança estrutural. Então, quem morava em casa, por exemplo, geralmente as casas têm, grande parte das casas tem o quê? Tem uma sala de ver televisão, mas também tem uma sala de jantar lá, uma pequenininha lá, né? Quando você muda para um apartamento, o meu, por exemplo, nesse apartamento não tem, uma sala só, que de um lado é um espaço para mesa, outro é televisão, apartamentos pequenos. Então a pessoa vai para um apartamento, sai de uma casa, que geralmente o maior tem 2 ambientes, e vê lá que não tem a sala de jantar, a mesa fica junto, perto ali do sofá, que é colado na televisão. Então ele percebe isso é uma mudança estrutural. E quando vai usar o banheiro, às vezes o corredor de um lado, o corredor para o outro, o banheiro é menor. Então, essas alterações de espaço, de estrutura física, interferem para a pessoa. Ela fica confusa, e a confusão pode se manifestar também. Pode ser, aliás, uma consequência da agitação. Tudo bem? Fora aqueles pequenos erros, não é erros, né, mas é diferença. Muitas salas, né, tem um desnível da sala para a cozinha, ou na própria sala. Isso ajuda a pessoa, pode contribuir para ela cair, levar um tombo, né? Então, a mudança de ambiente, a mudança da mobília dentro da casa da pessoa pode gerar agitação, sim, tudo bem? Como é que a gente resolve isso? Não é tão fácil. Dentro do possível, você vai tentando colocar o que a pessoa tinha em casa. Às vezes você tem lá uma imagem lá religiosa, Nossa Senhora da Penha, que lembra a pessoa que ela está mais perto de casa, uma Bíblia, todos eles reconhecem uma Bíblia, se eles assim forem religiosos, certo? Isso vai gerando fotografias deles mesmos, casados, fotografias dos filhos, isso vai gerando um ambiente de familiaridade. Entenda, isso não é 100%, vai dar certo, mas você vai
aumentando as chances dessa pessoa ficar mais familiarizada com a antiga casa dela, certo? Vamos lá. Uma outra coisa que é importante dentro da casa e que é subestimado é quando a pessoa vai, o próprio banheiro da casa, a própria maçaneta. Você tem essas maçanetas que são uma esfera, que é uma bolinha, e tem a maçaneta que é tipo uma parte horizontal, né? Você pega ali e faz isso, para baixo. Às vezes a pessoa se muda para casa de uma pessoa para outra e aquela esfera com a mão molhada, com a mão suada, é difícil de mexer. Tá? Até para nós, eventualmente, o que escorrega, que aumenta a frustração da pessoa. São pequenas coisas que podem ser facilmente substituídas e contribuir para a autonomia dessa pessoa. Tá bom? Então nós falamos do barulho, falamos de iluminação, mudança de ambiente, e a parte emocional interfere na agitação? Talvez o que mais interfere, né? Medo interfere, acabamos de falar aqui, né? O medo à noite, de ver dos vultos, né? De ser confundido ali, isso interfere bastante, a pessoa fica com medo. A pessoa que já mora sozinha, principalmente mulher, já tem medo. Quem é que não tem medo de morar sozinho? Né? Tem medo de bandido, que tem medo de passar mal. Olha, esse medo de passar mal é comum a milhares de pessoas, de passar mal, não tem ninguém para ajudar. São medos reais, tá? Medo, a frustração da pessoa de não ser compreendido também, né? Porque ele vai perdendo a capacidade de se comunicar, vai ficando cada vez mais difícil e ele não é compreendido. Ele quer pedir alguma coisa e não consegue falar isso, não consegue ter uma conversa. Então, medo com a incapacidade de ser corretamente compreendido contribui bastante. A questão do medo nem se fala, né? E aí você pode fazer algumas coisas. A pessoa, por exemplo, não pode ficar sozinha, né? Tem que evitar ficar sozinha. Mas ela está na fase inicial do Alzheimer, ela quer ficar sozinha, mas ela está com muito medo. Então, pelo menos alguém dormir com ela durante a noite. Aí as escadas, se mora numa casa de 2 andares, às vezes tem que ir para ficar na parte de baixo, para evitar se machucar quando desce, né? Tem que estar bem iluminado, tem que colocar grades lá na porta, na janela, para ele não fugir, mas também para dar sensação de segurança. Tudo bem? Isolamento social contribui muito, né? A pessoa, quando fica doente, muita gente se afasta, né, da pessoa, algumas por razões ruins, né, tipo não quer fornecer ajuda, mas outras pessoas se afastam porque acham que estão atrapalhando, né, uma pessoa doente, assim como algumas pessoas se afastam ou não visitam uma criança recém-nascida por medo de passar bactéria, doença, algo semelhante. As pessoas podem achar que estão incomodando, né? Estou com uma pessoa com Alzheimer lá, tenho um familiar com Alzheimer, eu não quero ir lá na casa do meu amigo porque eu vou atrapalhar, dá muito trabalho, eu vou atrapalhar a mulher dele, vou atrapalhar os filhos dele que estão cuidando dele. Então isso é uma coisa muito comum. Às vezes a pessoa, quem está cuidando, tem que falar, olha, você pode vir porque não atrapalhe nada, você na verdade vai trazer um benefício e ver o amigo dele. Isso é muito positivo. O isolamento social é ruim para todo mundo, tanto para nós, mas sobretudo para os pacientes que têm um comprometimento cerebral. Tudo bem? Vamos lá. Mudanças, né? Outra coisa que causa agitação é da própria doença de Alzheimer. Nós falamos muito isso em algumas 2 lives atrás, que é a questão do sono, né? Falei um pouco do ciclo circadiano, que é o ciclo que faz a gente dormir, que faz a gente acordar, que faz a gente ter fome. Isso na pessoa com Alzheimer é totalmente desregulado. Ele não tem um ciclo igual ao nosso. Agora são 6h30, né? A gente vai ficando mais cansado. É natural a gente ficar mais cansado, falar mais baixo, querer fazer, já tomar um banho, comer e descansar. Às vezes a pessoa que tem Alzheimer fica agitada nesse momento. Nós sabemos que a síndrome do pôr do sol, né, que é uma alteração cerebral que gera isso, porque às vezes o paciente não consegue entender que o tempo passou, né, em torno de 12 horas, de 6 da manhã até 6 da tarde. Para ele, às vezes ele tirou um sono 2 da tarde, acordou 3 da tarde, já estava nublado, agora está escuro, e não consegue compreender a passagem do tempo de forma adequada. Então isso contribui para a agitação, porque ele não consegue compreender o tempo passando na frente dele. É frustrante mesmo. Tá bom? Então isso contribui. E também a questão do ciclo do pôr do sol também pode ser contornada com melhoria das luzes, né?
E também um pouquinho antes dele chegar nesse estado, o paciente que tem síndrome de pôr do sol, ele apresenta isso com uma certa frequência, as pessoas já compreendem. Pode ser 6 da tarde, pode ser 5 da tarde, geralmente é no finalzinho da tarde, não precisa estar escuro obrigatoriamente, a pessoa compreende. Talvez ali é um bom momento para dar uma voltinha, não precisa ser uma atividade física, tá? É uma voltinha no quarteirão só para ele se cansar, voltar a tomar um banho, reduz muito o grau de agitação, tá? Porque você gastou um pouco daquela energia que ia explodir. Então você gastou um pouco daquela energia, já ajuda bastante. E quando chegar em casa, se possível, dar um banho, dar algo para comer, hidratar, que contribui bastante. Tudo bem? Mas o que algumas situações que podem causar agitação são situações fisiológicas, como por exemplo, acabei de falar aqui, né? Sede interfere total. A pessoa com sede, ela fica desconfortável. A gente vê isso em criança, a gente vê isso em animais. Como é que um animal fala que está com sede? Ele fica com a língua para fora, os cachorros, não é isso? Mas tem que sempre colocar água para ele poder se hidratar. A pessoa com Alzheimer não consegue pedir água. Tá? Digo isso na fase moderada, na fase avançada. Então é muito comum eles ficarem desidratados. Já primeiro que não gostam de beber água, né? Depois que a gente acaba esquecendo de ofertar água para eles. Então sempre deixa lá uma garrafa, aquelas garrafas de Coca-Cola, né, de 2 litros, isso é o mínimo que ele tem que beber de água por dia. Vai colocando um copo. Parece muito, mas não é muito, né? 2 litros de água corresponde a 4 garrafinhas daquela de água mineral. É pouquinho. E nesse calor que vai entrar agora, se você mora na região nordeste ou região sudeste, é muito quente. 2 litros não é nada. Então beber água, bastante água, ajuda bastante. Ah, mas ele não gosta de beber água. Existem várias estratégias. Você pode colocar, fazer uma água saborizada. Tem água com gás com limão, colocar abacaxi, né, dentro das jarras de água para fazer uma água saborizada. Coca-Cola pode? Não, Coca-Cola não, porque refrigerante é diurético, né? Agora, tem aqueles Gatorades, apesar de ser caros, eles são bons hidratantes, mas são caros, certo? Então, desidratação também é uma situação comum de ver em pronto-socorro. O paciente chega lá com Alzheimer, piora, e você, eu não sei o que aconteceu, acha que é um AVC, uma coisa mais grave, não. Coloca lá um pouquinho de soro na veia dele e ele volta ao normal, tá bom? E a própria fome. Então, a pessoa pode ficar irritada por conta disso. Fome, geralmente a pessoa fica irritada, né? E ela não fica prostrada, ela fica irritada. A gente acaba vendo isso também. Outra coisa que acaba não sendo visto, mas quem cuida de paciente com Alzheimer entende perfeitamente o que eu vou dizer. Constipação. Olha, a vontade de fazer cocô e não conseguir é algo completamente desagradável, certo? Então a pessoa pode ficar muito irritada. Então isso tem que ser monitorado. Então a cada 3 dias tem que ter uma evacuação. Se não conseguir, começar com algumas medidas. Uma delas é beber bastante água. A outra é aumentar a quantidade de fibras na alimentação. Como assim fibras? Basicamente vegetais, folhas, que ajudam bastante. Eu sempre oriento a colocar um fio de azeite na comida. O azeite, ele acaba facilitando a comida, né, o bolo fecal, a passar ali pelo trato digestório com mais facilidade. Não é para encharcar de azeite não, que é calórico. Só um fio de azeite só que ajuda. E uma coisa que ajuda bastante é você fazer esse movimento circular na barriga, no sentido do relógio, no sentido horário. Ajuda, porque é o sentido que a alimentação passa e vai lá para o intestino grosso e vai virar fezes, tá? Então ajuda bastante. Parece uma massagem besta, mas não. É uma coisa que ajuda bastante. Constipação é uma coisa muito importante. Tudo bem? E mais uma coisa que eu ia falar aqui. Eu acho que não. Acho que eu falei de todos. Tudo bem, pessoal? Então agora eu vou ler algumas perguntas que foram feitas aqui. Combinado? Vamos lá. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, por favor, me mande lá no direct, que eu garanto a vocês que eu vou responder. Vamos começar. A Giz
MPG, eu acho que a José me perguntou isso semana passada. Existe algum remédio para melhorar alucinações auditivas? Estou sofrendo muito de ouvir o que a minha está falando. Provavelmente a mãe dela está falando, né? Então, pelo que eu entendi aqui, a mãe dela está tendo alucinações auditivas. Certo? Eu vou responder aqui, mas, se possível, sempre tentar colocar perguntas referentes ao nosso tema aqui, tá bom? Vamos lá. As alucinações auditivas não são comuns em pacientes com Alzheimer. O mais comum são alucinações visuais, certo? Além da doença de Alzheimer, nós também temos a doença de corpúsculos de Lewy. Algumas pessoas que participam aqui do GPS do Alzheimer, os familiares têm. E para essas pessoas faz parte da doença de Alzheimer e da doença de corpúsculos de Lewy. Então a gente pode usar algumas medicações. Na doença de corpúsculos de Lewy não funcionam algumas medicações. Geralmente a quetiapina não funciona tanto. E aí a risperidona funciona um pouco melhor. Tá? Isso é no geral, mas podem existir exceções. As alucinações auditivas não são comuns, podem acontecer, mas tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer uma investigação de outra coisa. Tem que ver se a sua mãe não teve ou tem esquizofrenia. Né? Se antes do diagnóstico de doença de Alzheimer, ela também não teve esquizofrenia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o tratamento é diferente. Tá? Mas para ela, sim, pode usar medicações que nós utilizamos para doença de Alzheimer, tanto quetiapina, quanto a risperidona, quanto a mirtazapina. Qual dose? Aí a dose vai depender, o médico acompanha a sua mãe para poder dosar isso aí, não pode colocar uma dose. As doses não são iguais para todas as pessoas. Combinado? Existe. Vai funcionar? Não sei dizer. Tem que ir testando para ver o que pode melhorar. Combinado? Além disso, precisa fazer o que nós falamos aqui o tempo todo. Ela fica com alucinações auditivas em quais momentos? É o dia inteiro? É porque quando vai escurecendo, às vezes as medidas comportamentais de melhorar a iluminação, tudo isso pode contribuir. O barulho é uma alucinação auditiva ou é apenas um zumbido? Que às vezes isso pode ser contornado com ruído branco, né? Barulho do ventilador, barulho de ar-condicionado, tem alguns aparelhinhos, você coloca o seu telefone no YouTube lá, na musiquinha sei lá, de natureza, aquela musiquinha bloqueia o zumbido, contribui bastante, tá bom? Próximo. A maravilha aqui, ó. Minha mãe anda o dia inteiro, não para, mexe em tudo. Isso aí também, duas coisas, características de perambulação e de ansiedade. A pessoa fica andando o tempo todo e fica mexendo nas coisas, ela está ansiosa, novamente. Quando você está ansioso, experimenta perder o seu telefone celular ou a chave do seu carro ou os óculos, que usa óculos aí, e você está atrasado do seu compromisso. Você fica alucinado procurando tudo, embaixo do sofá, em cima do sofá, vai no banheiro várias vezes, você fica perdido porque você está preocupado com o seu compromisso. Então é algo semelhante com a pessoa com Alzheimer. Ela está ou preocupada, ela está ansiosa, e isso merece, às vezes você consegue encontrar a causa disso aí. Às vezes não, às vezes é a própria doença que está gerando essa ansiedade. Então, sem usar remédio, o que a gente pode fazer? Deixar uma gaveta ou uma parte no guarda-roupa para ela tirar ali e fazer a bagunça dela, para tirar, mexer nas coisas, jogar em cima de algum lugar, que é uma gaveta só. Às vezes só ela pega aquilo tudo, tira da gaveta, depois ela coloca de volta. Acabou. Você contribui para ela gastar aquela energia. E sempre tentar fazer uma atividade, quando ela está nesse momento, tenta fazer alguma atividade com ela. Geralmente não é nada impressionante não. Leva ela na padaria, no supermercado, para ela poder te ajudar a fazer compras. Só essa energia de ir lá, sair, conversar com umas pessoas, olhar para a luz do sol, já contribui um pouquinho. Tudo bem? Então acho que isso é mais importante do que fazer medicação. A Andressa Gonzaga falou o seguinte: minha mãe fica agitada e irritada quando eu saio para resolver algo. Ela fica nos cuidados de outras pessoas. Olha só, você já identificou. A sua mãe, ela fica irritada quando está nos cuidados de outras pessoas. Ou seja, você felizmente tem um suporte para deixar sua mãe com outras pessoas, e sua mãe fica irritada. Por que isso? Porque a sua mãe não confia nas outras pessoas. Né? Ou de repente são cuidadores, ela gosta da filha dela cuidando dela. Certo? Como é que resolve isso aí? Às vezes não tem resolução. Você precisa daquelas pessoas cuidar da sua mãe para você resolver as suas próprias coisas. Às vezes não tem como. Às vezes o que você pode fazer é reduzir o tempo que você vai resolver suas coisas e voltar.
né? Ou peça para a pessoa fazer uma outra atividade com ela, ou cantar uma música, ou algum programa de televisão que ela gosta de assistir, ou ajudar a fazer uma tarefa de casa, mas ela fica agitada, mas por um período curto, e você já conhece a situação. Às vezes deixar para fazer as coisas que você precisa fazer, e algumas vezes ao dia, e de repente uma pessoa mais conhecida da sua mãe possa contribuir. Mas se ela não ficar agressiva, não vejo problema com isso. Você sabe qual é o problema, já identificou, e não chega a ser nada absurdo uma situação, porque ela não confia naquelas pessoas, porque ela não conhece. De repente, quanto mais tempo permanecer com esses cuidadores, esse comportamento vai ficando um pouco mais leve. A Andressa também. A mesma pessoa, né, a mesma mãe que fica agitada quando alguém sai, está tomando 100 mg de quetiapina. A médica receitou risperidona e notou uma melhora. Qual a diferença das duas medicações? As duas são antipsicóticos, certo? Só que a quetiapina tem uma ação, dependendo da quetiapina, tem uma ação um pouquinho melhor, né? Eu posso dizer, ela funciona um pouco melhor do que a risperidona. As duas são ótimas, certo? Elas são complementares, vamos dizer assim. Eu não gosto de fazer isso, usar as duas medicações. Eu preferia ter aumentado a dose de quetiapina. Está certo ou errado isso? Não tem certo ou errado. São estratégias do médico. Eu acho que essa médica colocou a estratégia dela e parece que fez efeito. Isso é excelente, tá bom? Mas a quetiapina é a medicação mais nova e funciona um pouco melhor. Funciona melhor para todos? Não. Muitas vezes você usa a medicação lá atrás, super antiga, e funciona de forma exemplar para a pessoa. Tá? Então não tem isso de melhor medicação. Existe a melhor medicação é que faz efeito para aquele paciente. Não sempre é o mais caro. Maravilha aqui, ó. Cada banho que eu dou, eu apanho da minha mãe. É muito difícil. Por isso, que na creche vem de banho tomado. É uma solução que você arranjou. Olha, eu acho que excelente, né? Já vem de banho tomado. Agora, por que ela consegue tomar banho lá, né? E parece que vai tudo bem e com você não? Então, entender como é que é feito lá. Às vezes você perguntar lá para os cuidadores, vem cá, como é que ela toma banho com você? Às vezes eles têm, certamente lá, eles têm um jeito de dar uma enrolada na sua mãe e conseguem dar banho nela, e você às vezes não conseguiu por algum pequeno detalhe, tá? Mas se você tem suporte de conseguir lá colocar uma creche, né, um local para ela ficar algumas horas por semana, é excelente. Isso te ajuda bastante e com certeza é bom para ela. Parabéns. A Maravilha que está agradecendo aqui tudo, né? Está aprendendo e observando quando ela tem alguma dor. Isso aí, como a gente tem que aprender. Não existe uma regra para isso, não existe um manual. Você vai aprendendo com a pessoa, se ela está com dor. Uma coisa que ajuda bastante, que é super simples, é ver se a pessoa está colocando a mão em algum lugar, né? Ah, está com dor na barriga? Você vai apertar a barriga dela, ela tira a mão, ela defende. Isso é um sinal de dor. Outra coisa é na boca, tá? Feridas na língua, no dente, quando a pessoa não quer comer, significa que tem alguma coisa ali. Aí tem que abrir a boca dela, arranjar uma lanterninha, a própria lanterna do celular já ajuda a ver na boca ali se tem alguma lesão. Afta é muito comum, tá? A Rosilene Pimenta. Doutor, o que mais me afeta é minha mãe ficar pedindo para ir embora. Ontem ela não queria tomar banho, porque ia tomar banho em casa. Hoje ela acordou, perguntou se ela sabia de quem era a casa dela. Tá desorientada, né, tadinha? Que é um comportamento comum. Tudo bem, ela ficar desorientada, nós já falamos que essa questão de não reconhecer a própria casa, ou, né, falar, eu quero para minha casa. O que significa isso? Ela quer de fato sair de onde ela está e ir para outra casa? Às vezes, se não for a casa dela, sim, né, porque ela não está reconhecendo aquele lugar. Mas essa frase quer dizer o quê? Eu não estou confortável aqui, né? Eu quero ir para casa. Até a gente escuta das músicas, né? Eu quero, em inglês, né? I come home, eu quero ir para casa. Casa é um local seguro para todos. Certamente está segura contigo, mas tentar fazer o que nós conversamos aqui, colocar umas fotos
se ela tem lá na casa dela, às vezes tem alguns objetos pessoais, colocar perto lá onde ela fica, dentro do possível, né? Não pode encher a sua casa de tralha, mas dentro do possível colocar alguns objetos que faça parecer que ela está na própria casa dela. Isso ajuda, tudo bem? Programa de televisão na qual ela assistia, né? Às vezes você vai lá na sua televisão, está assistindo Netflix, não tem um dia seriado lá, e ela não assistiu nada disso, ela assistiu uma novelinha lá da SBT, antiga. Então a gente pode contribuir com isso aí fazendo pequenas mudanças, tudo bem? A Neire Aguiar. Com quanto tempo de demência que leva ao quadro grave? Não tem como responder essa pergunta, né? Depende da pessoa, depende do paciente. A doença, para ele, pode ser mais agressiva ou menos agressiva. Tanto que eu já vi pessoas muito jovens, né, com 55, 56 anos com doença de Alzheimer. Essas pessoas vão ter uma doença mais grave. Agora, já vi pessoas com doença de Alzheimer que vão evoluindo aí mais de 10, 15 anos. Leva muito tempo, não tem uma regra. Tá? Em geral, o que nós vemos aí, a fase inicial é em torno de uns 3, 4 anos, mais uns 5, 6 anos na fase intermediária, e a fase avançada é depois disso. Quanto tempo leva depois? Não tem como saber, certo? Mas os quadros graves são decorrentes da doença e também decorrentes das doenças que vão pegando, pneumonia, infecção urinária, quedas, tudo bem? A Giane. Estão fazendo uma obra aqui no prédio. O barulho incomoda muito o meu marido. É o que nós conversamos aqui. Barulho já incomoda qualquer pessoa. O paciente com Alzheimer, eles são mais sensíveis ao barulho. Incomoda bastante. Tem que fazer, nesse momento, às vezes lá colocar uma musiquinha, colocar uma televisão um pouquinho mais alta, ou sair, nos períodos que tem que as máquinas mais pesadas estão fazendo barulho, tentar sair de casa, né? Fora isso, aí soluções mais caras, né? Colocar janelas que bloqueiam o barulho, que é mais caro mesmo. Mas quem mora na cidade, sempre tem um vizinho fazendo obra, sempre tem alguém fazendo uma obra surgindo. Aqui do lado da minha casa, no meu prédio aqui, tem uma obra ali, tá paralisada. E eu tenho um bebê de 5 meses. A qualquer momento aí pode construir um prédio. Então, nós temos que nos adaptar, tá bom? A Maravilha falou aqui, ó, eu sou surda, isso é difícil para mim, falar baixo com minha mãe. Eu até tento, é uma dificuldade, é uma dificuldade. Então a pessoa, né, o cuidador é surdo, falar baixo com a mãe. Tudo bem, as coisas funcionam dentro das nossas possibilidades, não tem que ser ideal para todos. O fato de você já ter uma deficiência e cuidar da sua mãe já é muita coisa. Eu acho incrível. Então não precisa ser tudo excelente, tudo bem. Mas use mais os gestos, né? A expressão facial, às vezes escrever está mais difícil, né? Então, usar a expressão facial, fazer, dar as ordens, apontando as coisas, contribui bastante. Claro, você precisa falar alto, porque é assim que você aprendeu. E tá de parabéns, você consegue interagir com todos nós aqui, tá bom? Tá de parabéns, sim. A Iria Zanoni, minha mãe não gosta de comer, é uma luta, sempre está cheia. Aí isso é mais ou menos o que nós conversamos semana passada ou semana retrasada. Não gosta de comer. Perder o apetite é uma característica do Alzheimer, porque ele perde um pouco o paladar. Aí você pode melhorar, não melhorar a comida, melhorar o sabor dos alimentos. Realçar esses sabores, for salgado, com mais cebola. Até poderia com sal, mas sal aumenta a pressão. Se não tiver problema de pressão, não tem problema. Mas com sal, com cebola, com alho poró, pimenta do reino, isso vai realçar o sabor, né? E melhorar e fazer com que ela consiga comer mais. E também você pode aumentar a frequência de ofertar comida. Não dá só almoço, café da manhã, almoço e jantar. Vai fracionando, que facilita ela ingerir uma quantidade maior, tudo bem? E também líquidos, né? Líquidos com mais proteína. Então você pode bater uma carne com um inhame, que é mais proteico, mais pesado, e oferecer também até a noite. Fica mais fácil de ingerir. Outra possibilidade, um whey protein, né? Dependendo como é que está o estado de sua mãe, da função renal dela. É uma boa possibilidade. A Carla Vieira, é normal ter medo e cisma com várias coisas? Total.
né? A pessoa com Alzheimer, ela pode implicar com algumas coisas, né? E ter medo é muito comum na pessoa, não só a pessoa com Alzheimer, né? Mas uma pessoa que mora sozinha, ela tem mais medo de ficar sozinha, medo de passar mal, são medos reais, tá? Tem histórias de várias pessoas, né? Um familiar meu passou mal sozinho, morreu. Eu tenho um pai de uma amiga, morreu no meio da roça lá, tem um infarto. Então essas coisas ficam marcadas para a pessoa. Ficam com medo, sim. É normal ter medo. E o que você pode fazer é ficar próximo dessa pessoa, a sua companhia melhora a segurança dela, tá? Agora não precisa fazer nada grandioso, né? Dá o suporte que ela precisa. A Sueli França, né? Fran Sueli, perguntou aqui: minha mãe não quer ninguém à noite com ela, mas estou tentando colocar alguém. Isso é muito comum, né? Eles não querem ficar com ninguém, mas precisam. Então isso é uma coisa que vai ter que ser, tem que insistir com eles, né? Porque eles não podem ficar sozinhos. E uma coisa que pode fazer, câmera de segurança. Se você morar perto da sua mãe, né? As câmeras de segurança funcionam muito bem. Câmera de segurança não é igual antigamente não, tá? Nada muito caro não, são coisas simples. Você, com R$150 compra 2 câmeras, coloca lá um aplicativo no telefone, você vê tudo, vê até de noite. Qualquer movimento que a pessoa faça já ativa a câmera. É uma possibilidade, certo? Mas eu concordo contigo, não dá para ficar sozinho. De repente, arranjar um acordo com o cuidador, fica até determinado momento, depois ela vai embora, até quando ela for dormir. E aí a câmera de segurança pode fazer o seu papel também durante toda a noite. Algumas perguntas repetidas. Importante essa pergunta aqui. Vai ser o último, tá bom, pessoal? Vou responder que está chegando no final da live aqui. Não passa de 1 hora, senão a live cai. A Aya Nekeli: faz parte da doença andar toda torta? Minha mãe está no estágio moderado. Olha só, não faz parte da doença isso. As pessoas idosas geralmente têm uma alteração da postura por conta da perda postural, perda de massa muscular. Então elas podem ficar com uma escoliose, pode ficar corcunda. Isso se resolve com fisioterapia, tá? Funciona muito bem com fisioterapia. Um fisioterapeuta pode ajudar a sua mãe nisso aí. Não é a doença de Alzheimer, mas ela contribui porque a pessoa perde. Por exemplo, eu estou aqui, eu fico na posição de uma pessoa ereta, porque eu sei, se eu ficar assim, eu vou ficar com dor nas costas. Então eles perdem essa sensação de ter que corrigir a postura. Isso pode gerar essas posturas viciadas, pode gerar escoliose, que é a coluna para o lado, e também essa cifose, que é a coluna igual de corcunda. Pode sim, tudo bem? Então pode contribuir, não é característico da doença de Alzheimer. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Como eu falei, as perguntas que eu não consegui responder, me mandam um direct, que eu garanto que eu respondo para todos vocês, tá bom? Todos devem estar bem cansados aqui, às 7 horas, hora já de desligar o sistema, e a gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na Rota do Alzheimer. Obrigado e boa noite a todos. Boa semana.